Olá, meu nome é Alexandre Porto e neste vídeo eu vou responder um argumento muito comum apresentado pelos conservadores contra os libertários. O argumento é muito simples. Os conservadores dizem que os libertários estão preocupados apenas com a questão econômica e aí os conservadores dizem que a questão econômica não é a mais importante. Eles dizem que o que realmente torna uma sociedade boa, correta, próspera, moral, ética, justa, é a cultura e não a economia. Eles dizem, tipicamente, que a economia é apenas uma consequência e a cultura é a verdadeira causa por trás dessa consequência. E, portanto, eles dizem que os libertários, já que eles não estão empenhados diretamente na preservação de uma cultura conservadora e que, portanto, eles estão, na verdade, sendo idiotas úteis e sendo instrumentos para que o plano da esquerda prossiga. Eu sou um libertário e o meu objetivo com este vídeo é demonstrar que esse argumento está completamente errado de várias maneiras diferentes. Primeiramente, se você é um conservador e você diz que a cultura é a raiz de todos os problemas e a solução de todos os problemas da sociedade, então você deveria ser coerente com isso mesmo que você falou e lutar pela sua cultura conservadora no plano cultural, ou seja, no plano das ideias, no plano da própria cultura. O problema é que os conservadores não fazem isso. Os conservadores propõem medidas econômicas para implantar a sua cultura. Ou seja, eles esperam que o Estado intervenha na economia, que o Estado cobre impostos, que o Estado crie leis, obrigando as pessoas a seguirem a sua moral. E quando você defende que essa moral deve ser implantada à força, você está defendendo que o Estado deva cobrar impostos, ou seja, que o Estado deva expropriar a propriedade privada de indivíduos inocentes, ou seja, cometer o roubo, desviar recursos econômicos de pessoas que produzem, que ganharam os seus recursos através da produção, através do trabalho, e desviar esses recursos para o governo, para que através deles o governo implante a moral através de uma força policial e bélica, que são necessárias para a existência do governo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de apontar é essa. Quando um conservador defende o Estado e, ao mesmo tempo, despreza a economia, ele está sendo contraditório, ele está se autocontradizendo. Porque ele está defendendo uma solução econômica, dizendo implicitamente que a moral não tem a capacidade de se implantar por si própria, de que a cultura não tem a capacidade de se implantar por si própria e de que, portanto, ela deve ser implantada à força. Ela deve ser implantada através de uma medida política, que é uma medida econômica também, uma medida de intervenção econômica. Segundo, essa afirmação de que a economia é uma consequência da cultura é uma afirmação falsa, e é muito fácil de perceber que essa afirmação é falsa. Nós vivemos num mundo físico, num mundo de causas e efeitos, num mundo regido pelas leis da lógica. Tudo que acontece tem uma causa. Então, se existe pobreza, miséria, existe uma causa mecânica no funcionamento da sociedade, em como a sociedade administra suas riquezas. E a economia prova que uma administração de riqueza do livre mercado gera a prosperidade, enquanto que uma intervenção estatal na economia, uma criação de leis sobre os trabalhadores, sobre os empresários, sobre o dinheiro, destrói a economia. Então, quanto mais intervenção estatal, pior vai ser a economia, mais pobreza. E quanto menos intervenção estatal, melhor vai ser a economia. Então, é completamente falso você dizer que a economia não tem efeito sobre a sociedade, é apenas a cultura. Então, uma sociedade cristã conservadora vai ser rica e uma sociedade laica vai ser pobre, ou que uma cultura
cristã vai ser moral e uma cultura laica vai ser imoral. Isso é falso. Por exemplo, se eu tiver uma doença, não vai adiantar eu rezar, não adianta eu pedir que Deus cure a minha doença. Eu preciso ir no médico. Eu preciso tomar uma providência física para curar uma doença. Da mesma forma, uma sociedade, se uma sociedade tem um problema no qual ela enfrenta miséria, no qual ela enfrenta desemprego em massa, no qual ela enfrenta uma queda na economia, é porque tem alguma coisa errada no plano econômico acontecendo ali. Só porque as pessoas são imorais, isso não vai fazer automaticamente que elas sejam pobres. Assim como pessoas boas têm doenças, pessoas más também têm doenças. Pessoas más podem ficar ricas, inclusive as pessoas mais ricas do mundo são pessoas más, e pessoas boas podem ficar pobres. Então, é claro que uma sociedade moral não necessariamente vai ser rica, ela pode ser pobre, e uma sociedade imoral não necessariamente vai ser pobre, ela pode ser rica. Vamos dizer que um conservador diga, mas eu não quero uma sociedade rica, eu não quero uma sociedade próspera, eu não quero avanço tecnológico, eu quero apenas a moral. Vamos dizer que um conservador defendesse isso. Então, tudo bem, você quer apenas a moral. O problema é que a pobreza de uma sociedade com alta intervenção do Estado não é apenas pobreza, ela também é imoralidade, porque é uma pobreza causada pelo roubo, causada pela intervenção do Estado através da força de um exército e da polícia, interferindo na propriedade privada dos indivíduos. Então, você que defende isso está defendendo a imoralidade. Você está defendendo não apenas uma sociedade pobre, mas uma sociedade imoral. Eu não estou defendendo aqui que a economia seja a solução de todos os problemas, porque isso é um espantalho criado por conservadores. Os libertários defendem a ética, em primeiro lugar. O próprio libertarianismo é um estudo da ética, é um estudo do certo e do errado. Qualquer pessoa que leu Rothbard ou Hans Hermann Hoppe sabe disso, mas existe esse espantalho criado por conservadores de que os libertários estão cagando para a ética e que eles acham que a economia vai solucionar todos os problemas. Isso é mentira. O que os libertários defendem é o fim do Estado, que é uma instituição que rouba em massa, que comete escravidão em massa. Afinal, alistamento obrigatório no exército, serviço obrigatório no exército, ser obrigado a lutar numa guerra onde não é o Estado que está protegendo o povo, mas sim o contrário. Guerras são o povo escravizado, obrigado a proteger os seus governantes, e não o contrário. Não o governante tentando proteger o povo. Uma guerra são pessoas inocentes, escravizadas, obrigadas a lutar à força, sujeitas a altas penas caso elas cometam traição ou desertem, para defender o Estado e não o povo. Então o Estado é uma instituição que comete escravidão em massa e, portanto, assassinato em massa, em guerras, que comete roubo em massa. Para mim está claro quem é que está lutando pela ética e pela moral. Para mim está claro que os libertários, sim, eles estão preocupados com a ética e com a moral, enquanto que os conservadores, não, eles estão preocupados com uma espécie de engenharia social no qual eles defendem que os fins justificam os meios. Conservadores, pessoas politicamente conservadores, não moralmente conservadores, porque eu me considero moralmente conservador, mas pessoas politicamente conservadores, eles defendem uma espécie de engenharia social, onde os fins justificam os meios, onde um Estado que rouba e escraviza justifica sua atividade criminosa baseado na desculpa de que ele vai obter resultados moralmente corretos. Porém, isso é utilitarismo. A verdadeira ética se baseia em atos éticos. Você deve alcançar o meio correto pelos fins corretos. Você não pode cometer crimes com o objetivo de obter a moral. Eu defendo que os libertários
são aqueles que estão lutando pela moral. A esquerda luta pela imoralidade, ela luta pela destruição da propriedade privada, e os conservadores lutam por um Estado impondo uma moral à força. Então, por isso, o conservadorismo político é uma forma de socialismo. A democracia é uma forma de socialismo, onde o direito natural do ser humano, do indivíduo, à propriedade privada, é sacrificado com a desculpa de favorecer o coletivo. É um sistema coletivista, que sacrifica o indivíduo pela vontade da maioria. Portanto, os libertários se opõem a isso e, portanto, é uma alegação falsa de que os conservadores lutam pela moral e de que os libertários ignoram a moral e de que os libertários lutam apenas por uma economia ou por uma ideia de liberdade, de libertinagem, de fazer o que quiserem. Isso é falso. Os libertários são eticamente deontológicos, ou seja, eles defendem que você não está justificado a cometer crimes contra os direitos de indivíduos por nenhuma razão, nem para defender uma suposta moral, nem para defender o coletivo. O indivíduo é o fim em si mesmo, o ser humano é um fim em si mesmo que deve ser valorizado. A vida humana tem um fim em si mesmo, e o ser humano tem um direito natural. E ninguém que viole o direito natural do indivíduo pode se dizer alguém moral e um defensor da moral. Enquanto que os esquerdistas defendem o fim da propriedade privada, eles defendem a total relativização do ser humano, eles defendem que o ser humano é um meio e não um fim, é um meio que deve ser usado para se alcançar uma espécie de coletivismo, e os conservadores, por mais que eles detestem ouvir essa verdade, também são defensores de que o ser humano é um meio para se alcançar um suposto fim coletivo ou um fim, mesmo que seja baseado na moralidade, mesmo que a esquerda baseie isso numa teoria maluca da luta de classes, da mais-valia, que é uma teoria completamente retardada, e a direita baseia o seu coletivismo em uma outra teoria, que seria a teoria da moral, de que um povo precisa ser moral, blá blá blá, ou a religião. Ambas são teorias coletivistas, então eu defendo que ambos, a esquerda, a direita, os socialistas e conservadores, não defendem moral coisa nenhuma. A moral é o certo, é a justiça. E é isso que os libertários defendem. Que o ser humano é um fim em si mesmo e que seus direitos são invioláveis. E aí eu pergunto, como é que alguém que ignora a ética, que ignora a justiça, o certo e o errado, pode ser um defensor da moral? Essa moral, obviamente, está errada. Ou mesmo que ela não esteja errada, o meio que você está usando para implantar essa moral está errado. Agora, tem coisas que você deve sim impor à força. Essas coisas são a justiça. Quando uma pessoa viola a propriedade privada de um outro indivíduo, aí sim você pode usar a força para se defender. O que você não pode é impedir uma pessoa de usar a sua própria propriedade privada para seu uso pessoal, para o uso de pessoas que concordaram com um determinado uso de propriedade privada. E assim, eu estou incluindo o aborto como crime. Eu considero o aborto um assassinato, porque o bebê tem direito à sua autopropriedade. O bebê é proprietário do seu próprio corpo. A mãe não é dona do bebê. Pais não são donos dos filhos. E eles não têm direito de matar um bebê na barriga. Então, nesse caso, eu considero sim que o aborto é um crime. Tá? Eu não estou aqui defendendo o relativismo moral. Eu não estou defendendo a liberdade de cometer crimes. Crimes devem ser punidos e devem ser punidos muito mais severamente do que eles são hoje nessa sociedade governada por bandidos, onde bandidos profissionais defendem bandidos amadores e se opõem aos direitos naturais do indivíduo. Justiça se combate com justiça. Violação de propriedade se combate com a força física. Você precisa mesmo se defender, você precisa ter armas. Uma sociedade, cada indivíduo tem a liberdade de se defender do jeito que ele quiser. Agora, atos que você considera imoral, mas que não violam a propriedade alheia, esses atos devem ser combatidos no campo das ideias. Se você quer lutar por uma alta cultura, por uma alta moralidade, você deve respeitar a ética e o direito natural à propriedade privada. Caso contrário, você estaria se tornando alguém maligno.
e você não estaria sendo coerente. Você estaria fazendo mal em nome do bem. Além disso, os conservadores se dizem defensores de uma moral absoluta e de leis absolutas, que certas coisas são certas por si mesmas e certas coisas são erradas por si mesmas. E aí eu pergunto, por que então pessoas que se dizem defensores de uma moral absoluta querem que um Estado crie leis artificiais criadas pelo ser humano e impõe essas leis à força a todos, principalmente no sistema da democracia, onde uma maioria é capaz de impor a sua vontade aos outros e criar leis artificiais? Isso, mais uma vez, é uma autocontradição. Defender leis absolutas, defender uma moral absoluta, é contraditório com defender leis artificiais, leis positivas, leis criadas pelo ser humano, criadas pela maioria e criadas por alguém que foi eleito ou que se autodeclarou representante do povo e que usa a força física, a força bélica para se manter no poder. Isso é completamente contraditório. Se você realmente quer ser um defensor da moral absoluta, você deveria defender a lei natural, você deveria defender a razão, porque a razão é um meio absoluto de se deduzir verdades a priori, verdades éticas e assim descobrir a lei que se aplica a todos os seres humanos, que é a lei da propriedade privada. Para quem quiser entender melhor sobre isso, assista um vídeo meu chamado "O Estado é Legítimo?" Ponto de interrogação. Esse vídeo está no meu canal, procurem ele, eu vou colocar ele na descrição também. Nesse vídeo eu explico melhor ainda por que o Estado é ilegítimo, explico sobre ética, sobre justiça e faço uma pequena dedução também da ética. E assistam também um vídeo no meu canal chamado Liberdade versus Libertinagem, onde eu respondo outros argumentos dos conservadores, que são argumentos falsos direcionados aos libertários, tentando igualar libertários e esquerdistas. Isso é um absurdo. Os libertários, sim, defendem uma moral absoluta, defendem uma lei absoluta que se aplica a todos os seres humanos, defendem a propriedade privada e não são coletivistas como os esquerdistas, não são relativistas morais como os esquerdistas, que querem abolir a propriedade privada, e não são engenheiros sociais e nem colocam os fins atropelando os meios, nem acham que você pode violar o direito do indivíduo em prol do coletivo. E os conservadores, sim, eles são mais parecidos com os esquerdistas porque eles defendem isso tudo. Eles defendem o Estado. Então, repetindo uma coisa muito importante, se você quer conhecer a ética absoluta, se você quer conhecer um direito natural do ser humano, que é absoluto, que não depende da vontade humana, da vontade da maioria, e nem da vontade de um ditador, vocês deveriam usar a razão e conhecer um argumento lógico que prova esse direito absoluto. E esse argumento se chama ética argumentativa, que foi desenvolvido pelo filósofo Hans Hermann Hoppe, e que eu explico no meu vídeo O Estado é Legítimo, ponto de interrogação, que está no meu canal. E eu vou explicar melhor ainda em futuros vídeos. Por último, os conservadores alegam que os libertários são defensores do programa cultural da esquerda. Mais uma vez, isso é mentira. A esquerda defende que o Estado regule o direito das pessoas, enquanto que os libertários defendem que o direito do indivíduo deve ser respeitado absolutamente. Isso já responde todas as questões sobre os libertários defenderem o programa cultural da esquerda. Isso é desinformação, isso é mentira. E sobre o aborto, principalmente, que é um crime com vítima, que é um crime onde a vítima é o bebê que foi assassinado, muitos libertários são contra. Eu sou contra o aborto. Agora, crimes sem vítima, onde as pessoas fazem trocas voluntárias, mesmo que elas se autodestruam, não faz sentido você destruir o direito de uma pessoa com o pretexto de protegê-la dela mesma. Isso é um crime. Você está se tornando criminoso para defender o bem. Isso é contraditório. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo responde essa alegação dos conservadores. Nesse vídeo eu mostrei que os libertários defendem a moral. Eu explico isso melhor ainda também no vídeo Liberdade versus Libertinagem. Expliquei que é muito válido, sim, lutar por uma cultura, lutar por uma moral, mas faça isso por meios corretos. Faça isso respeitando a propriedade privada.
Não peça ao Estado, que é uma grande organização criminosa, para implantar a moral para você. Não acredite que pessoas boazinhas podem ter o direito de roubar com o pretexto de ajudar os outros. O libertarianismo é a única posição política que defende que o ser humano é um fim em si mesmo e que os fins não justificam os meios e que você jamais pode violar o direito do indivíduo. E é a posição política que rejeita o coletivismo, que vai levar, em última instância, ao totalitarismo. Nós hoje estamos caminhando para o totalitarismo. Assim como o Brasil já está dominado por um plano totalitarista de esquerda, tem outros planos totalitaristas procurando dominar cada vez mais os povos do mundo. E se depender de ideologias coletivistas, sejam elas conservadoras ou não, nós estamos caminhando para o totalitarismo. E o libertarianismo defende a justiça, a ordem e a liberdade baseados na propriedade privada. Muito obrigado por assistir, se inscreva no canal, clique em gostei e até o próximo vídeo.